Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 25. Nós estamos ouvindo uma mensagem sobre a volta de Jesus e estamos falando especificamente sobre Mateus capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. Durante duas mensagens, domingo de manhã e domingo à noite, abordamos o verso 31 até o verso 40. Eu quero retornar agora, continuando, onde a ênfase estará sobre o versículo 41 até o verso 46. Porém, nessa leitura inicial eu quero ler alguns versículos anteriores. Vamos lá? Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e eles se separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. E aí segue o verso 35, a lista do que eles fizeram na fala de Jesus. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes. Aí até o verso 37, onde esses que fizeram isso perguntarão. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Aí eles repetem mais uma vez a listagem de atitudes que Jesus menciona. E no versículo 40, Jesus responde ao que eles dizem. Responderá o rei: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aí continuou o texto, agora Jesus falando aos que estavam à esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí vem a lista, né? Mesma listagem, só que agora na desobediência. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui estrangeiro e não me acolhestes. Estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitaste. Verso 44, repita comigo. Então eles também lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu gostaria que você repetisse, ouvindo a sua voz, o verso 45. Então lhe responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós estamos diante desse texto da Tua Palavra. Meu Pai, que queima no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abre os nossos olhos para ver a Tua Palavra.
Que o temor do Senhor seja restaurado no coração daqueles que não o têm. Que o tremor no coração de cada um seja, Senhor, da parte do Senhor, e cada um se prostre diante de Ti. E que haja novidade de vida. E aqueles que não são convertidos sejam alcançados, sejam abençoados com a conversão de alma por meio do Teu Espírito, o Espírito Santo. Oramos assim, Pai. Corrija as nossas vidas, Senhor, por meio da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria, claro, que você pudesse perceber comigo algumas informações importantes aqui sobre esse texto. Jesus está no final do sermão profético, ele fala sobre a vinda dele, e ele fala agora sobre o castigo eterno e a vida eterna. Ele reúne todas as nações diante do trono da sua glória, e é o trono da sua vitória, é o trono que ele conquistou por direito de herança, por ter conquistado na terra a vida. Nasceu de forma humana, no corpo de homem, nascido de mulher, se posicionou diante dos homens e diante de Deus como Deus determinou. O próprio Deus proferiu quando no batismo Jesus se batizou. Então o Espírito de Deus veio sobre ele e o próprio Deus proferiu: este é o meu Filho amado em quem eu me alegro, em quem me comprazo. Na transfiguração, no texto de Mateus 17, mais uma vez uma nuvem se posicionou ali e da nuvem ecoou a voz, o Senhor dizendo: este é o meu Filho amado, e ele acrescenta uma fala dizendo: a ele ouvi, ouçam o meu Filho. Isso por quê? Porque ele era o verbo vivo, ele era a palavra que se fez carne, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1. E o verbo que se fez carne, essa voz, essa palavra estava agora viva, feito homem no meio dos homens. E ele permaneceu até a morte, morte de cruz. Vocês todos devem se recordar que na oração que antecede sua crucificação, ele ser preso e crucificado, ele ora ao Pai pedindo ao Pai que, se fosse possível, o Pai pudesse passar dele aquele cálice. Jesus estava pedindo que aquela dor, se Deus pudesse aliviá-la, então que Deus o fizesse. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus permaneceu na caminhada diante dos homens e diante de Deus, declarando o seu relacionamento com o Pai. E ele não deixou de pedir o alívio para a dor que estava por vir. Cálice significa um termo utilizado inclusive no Antigo Testamento para evidenciar momento de dor e também momento de alegria. E a ênfase aqui é que ele pede o alívio, mas no final declara que seja feita a tua vontade, não a minha. Claramente dizendo que ele era contrário ao que Adão fez. Adão fez a própria vontade, que era, na verdade, a vontade oriunda das trevas, a voz que ecoou ali no Jardim do Éden por parte da serpente. Ele permitiu que entrasse em sua vida como realidade, como verdade, e passou a acreditar nisso, e se separou de Deus. Ele fez a própria vontade. Veja, você sabe que o texto de Gênesis capítulo 3, quando no versículo 1 começa ali o diálogo entre a serpente e Eva, Eva come do fruto e chama o seu marido e entrega a ele, ele come também do fruto. Mas o texto diz que após ouvir as palavras da serpente, a mulher viu que aquela árvore era boa para dar entendimento.
árvore desejável. E então tomou do fruto e comeu. Então veja que ela viu o benefício que ela teria ao comer daquela árvore, árvore que o próprio Deus proibiu que comesse. Há um princípio muito forte aí nesse texto que nós precisamos aprender para a nossa vida. Tudo que nós fazemos que visa o nosso próprio bem-estar e que o próprio Deus já proibiu, nós não devemos levar adiante. Nós devemos repudiar. Você deve ter primeiro a palavra de Deus na sua vida. Quero lembrar que na ordem da voz de Deus no Jardim do Éden, primeiro Deus evidenciou que eles tinham todas as árvores para comer. E o texto vai dizer no capítulo 2 que ali existia a árvore da vida no meio do jardim. Quando Deus disse, comam de todas as árvores, e abriu uma exceção, diz, olha, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Se vocês comerem, vocês morrerão. Tradução da palavra morrer, separar-se de Deus. E é exatamente morrer, porque se eu me separo de Deus, que tem a vida, eu estou morto. Eu, então, morro. Eles morreram. E é assim que aconteceu. Então, quando Jesus declarava, lá no Jardim Getsêmani, se puderes, passa de mim esse cálice, se for possível, passa de mim este cálice, aliás. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava declarando ali exatamente algo que foi de suma importância para a vitória dele. A vitória sobre a queda de Adão. Eu não quero que a minha vontade esteja na frente, mas a do Senhor. Mas num relacionamento de amor não há problema algum de conversar com Deus pedindo algo. Não, de forma alguma. Mas no final ele declara que seja feita a tua vontade. Entenda, nós estamos falando aqui sobre o trono. Jesus assentou-se no trono para julgar as nações. Ele tem plena autoridade para fazer isso. Pois ele não cobraria nada de ninguém que ele não tinha feito. A fidelidade que ele estabeleceu para os discípulos, ele mesmo viveu em sua vida. Ele mesmo. E todo o sofrimento que uma pessoa pode passar, ele também passou, só que ninguém passou o sofrimento que Jesus passou. Ele chega a suar gotas de sangue, o seu suor se tornou sangue. Você já deve ter ouvido falar, isso eu ouvi da parte de um médico especialista no assunto. Ele disse que não há registro nenhum de uma pessoa que tenha suado sangue. Na existência humana, não há. Mas ele sabe que é possível acontecer mediante uma pressão psicológica muito forte sobre a vida de uma pessoa. É quando os vasos sanguíneos, minúsculos vasos, eles chegam a explodir na pele e o sangue, então, passa a substituir o que seria o suor. Ainda que não haja um registro, e eu acho super correto ele poder dizer isso, porque sobre Jesus estava a carga dos pecados de todos os homens. Nenhum ser humano na terra conseguiria suportar ou seria adequado passar tal coisa. Porque nenhum ser humano na terra poderia servir como sacrifício em troca dos pecados, para pagar os pecados dos homens. Portanto, quando eu ouvi o primeiro médico falando, que não foi só um, que só uma pressão muito forte psicológica agindo no corpo da pessoa poderia causar o suor de sangue.
ou seja, ao invés de suor, nos poros da pele, sim, o sangue sair. E por que foi muito devido isso e não há registro de outra situação? Porque nada pode se comparar com o pecado de todos os homens sobre sua própria vida. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia como isso é grave, gravíssimo, pesado, é isso que eu quero dizer, é que pela primeira vez Jesus soube o que era a ausência do Pai na cruz do Calvário. No momento da sua morte, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E ele, quando diz isso, ele estava dizendo porque naquele momento todos os pecados dos homens vieram sobre ele. Eu estou falando na semelhança do que era no Antigo Testamento, o sacerdote impunha as mãos, simbolizando os pecados dos homens sobre o animal, então aquele animal teria que ser imolado. Um outro deveria ser levado para o deserto para morrer de sede e fome. E ele ia acompanhado de uma figura, de uma pessoa que o vigiava para que então ele realmente morresse de sede e fome. E essa figura, essa pessoa que iria se certificar que ele morresse de sede e fome, é um simbolismo, né, do que Satanás promoveu quando Jesus foi levado para ser morto. Realmente ele teve sede e ele morreu fora da cidade, em um lugar deserto, um lugar de sacrifício, Gólgota. Muito bem, aonde eu quero chegar com essa fala introdutória? Meus irmãos, é muito importante nós compreendermos, e a cada mensagem no mesmo texto, eu procuro me aprofundar um pouquinho mais em alguns itens. E eu estou falando aqui no verso 31, sobre o trono da sua glória. Ele se assentou no trono da sua glória. E glória significa vitória. Quando um general voltava da guerra, ele era recebido publicamente por todos e pelo seu rei. E ele era recebido com palmas e com honra. E aquilo era chamado da glória de um general. Ou então o próprio rei, quando voltava da batalha, que é claro, eles normalmente estavam juntos com o exército, ele voltava recebendo aplausos, e isso era a glória da sua vitória. A glória do seu trono significa que Jesus estava assentado dignamente mediante a sua vitória. E assim, conforme eu estou narrando, quando ele estava crucificado, já nos momentos finais que antecederam sua morte, todos os nossos pecados agora estavam sobre ele, e agora Deus não podia ter contato com Jesus. Não poderia ter contato. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo o sacrifício. Quando o animal, o cordeiro no Antigo Testamento, recebia a imposição de mãos, então ele era retirado da presença do sacerdote e levado para o deserto, e o outro era morto e oferecido no altar. Meus irmãos, o simbolismo do que aconteceu em Jesus, naquele momento, Deus não podia ter contato com ele por causa dos pecados. E Jesus sentiu pela primeira vez na sua existência o vazio da ausência de Deus. Aí vem o entendimento do porquê que Jesus proferiu aquela palavra. Veja, como uma pessoa crucificada poderia notar uma fala como essa? Como assim? Se alguém estivesse numa cruz, num sol, com sangue pelas mãos e pés, com o desconforto da dor, faria jus à comunhão com Deus? Essa é a grande ênfase. A dor maior para Jesus não era os cravos, não eram os pregos, mas a ausência da presença de Deus.
Talvez você se lembre de um momento que você estava muito aborrecido porque se machucou, bateu o pé numa pedra, o dedão numa pedra, e você ficou muito aborrecido, não conseguiu pensar em nada além daquela dor. Então, imagine agora, Jesus crucificado, falando a respeito da presença de Deus que ele estava sentindo a falta. Tem que ser algo muito profundo para que isso aconteça. E é. Por isso que eu não abro mão, eu quero falar um pouco sobre isso. Não abro mão, irmãos. Não se concebe o cristianismo sem a presença de Deus. Não se concebe um crente que não sente Deus andando com ele, que não sente a presença do Senhor. Esse cristianismo não durará. A pessoa viverá mais em baixos do que altos. Já viu aquela história? Pastor, a vida cristã tem altos e baixos, mas alguns vivem mais em baixo do que em altos. Que seria? Embaixo, ou seja, a pessoa tem um momento de crise, ela está passando um momento difícil, e ela tem pedido perdão porque em algumas coisas ela tem falhado. E em outro momento ela está muito bem, mas isso é uma raridade. Meus irmãos, só a presença de Deus pode nos conduzir. Só a presença de Deus. Eu estou falando sobre ler a palavra e sentir a presença do Senhor. Eu estou falando sobre eu estar aqui no púlpito e posso estar cansado, posso estar passando o que for, mas eu sinto a presença de Deus. Somente isso pode restaurar as nossas vidas. Eu estou falando que tem a teoria, entre aspas, você lê a palavra, teoria no bom sentido, mas isso se torna realidade. Cabal, é realidade. E é isso tudo que nós compreendemos. E aí, eu estou dando ênfase, Jesus se assentou no trono da sua glória, devidamente apto para julgar as nações. E então ele começa a julgar, e ele começa pela boa notícia. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Versículo 34. E então, depois, esses que fizeram tudo isso, eles perguntaram ao Senhor, perguntarão, né, no futuro. Então, verso 37, acompanhe. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome? Observe aí. Eles chamam o Senhor assentado no trono de Senhor. Mas os que foram infiéis também chamaram de Senhor. Você notou isso? Vamos observar aí. Jesus, a partir do verso 41, ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-os de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aí vem a lista: tive fome, sede. Logo mais à frente, então, eles também lhe perguntarão. E eles chamam Jesus como? Senhor. Quando te vimos com fome? Quando com sede? Ou estrangeiro, nu, enfermo, preso, e não te servimos? Olha aí, ó. Esses também tinham Jesus como Senhor. E aí nós vamos relembrar aqui um texto que eu creio que já veio aí na sua mente. E eu quero ler com você. Volte um pouquinho, deixe marcadinho aí no capítulo 25, volte para o capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7, você vai encontrar aí no capítulo 7, a partir do versículo 15, os falsos profetas. Mas especificamente no verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci.
Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Vós que praticais o mal. Se nós lermos a partir do verso 15, né, que é bem interessante, acompanha aí. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas de espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. E aí segue, né, mais uma vez, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Muita gente entra em crise com esse texto aqui, pastor, mas essas pessoas profetizavam. Meu irmão, qualquer um que tem boca pode dizer que está profetizando. Qualquer um. A pessoa tem uma boca para falar, não precisa ter boca, pastor, basta escrever a profecia, pronto. Não é? E a pessoa diz que foi em nome de Deus. Então, você não deve compreender que aquele que fala que está falando em nome de Deus, porque diz isso, é de Deus. E mais, né? Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos milagres. Aí o texto não diz quais são os milagres, né? Mas assim, eu quero deixar claro aqui para os irmãos que o diabo também tem poder de realizar sinais. Aliás, você lê o texto de Apocalipse, você vai ver isso. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, que toda situação de milagre, se não for por uma pessoa dentro do padrão que Deus estabeleceu, então é o diabo. Não estou dizendo isso. Porque há muitos lugares onde o que faz o milagre acontecer é a fé da pessoa que está orando e não de quem orou pela pessoa. Aí eu estou falando, por exemplo, se você chega para mim pedindo oração, e se eu não tenho condições de orar por você, e Deus é que ouve a oração e vê o coração, Deus ouviu a oração muitas vezes para você ser curado, mas não foi por causa de mim, foi por causa da sua própria oração. E eu estou dizendo que o contrário também pode acontecer. Você não tem condições de crer, mas há alguém do seu lado que crê e pediu a Deus por você, e Deus manifestou na sua vida o milagre. Mas, em outras palavras, nós não podemos determinar que o milagre realizado foi por causa do determinado profeta, do determinado pregador. Algumas pessoas às vezes ficam um pouco incomodadas até com o formato batista, né? Ah, pastor, mas só o senhor prega, né? Eu já ouvi isso, pessoas até que saíram da igreja, porque elas queriam ir ao púlpito também. E é claro, nós não negamos as pessoas estarem no púlpito, mas nós batistas entendemos num formato onde a igreja local tem um pastor. E esse pastor se preparou para alimentar o seu rebanho. É claro, como pastor, faz parte também descobrir os dons e talentos e descobrir na igreja pessoas que sejam aptas para ensinar, que sejam mestres, conforme diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensina. Nós devemos ter na igreja evangelistas, doutores, pessoas que vão ensinar a palavra de Deus. Não é só o pastor que sabe, não é só o pastor que deve fazer isso, não é só ele que prega, mas nós temos o costume de um pregador para a maioria das pregações, no caso, o pastor da igreja. E de onde surge esse entendimento? É muito perigoso, num culto, uma pessoa que não foi preparada, que não tem o zelo pela Escritura, que não se preparou minimamente,
se colocar na posição de ensinar alguém. O que pode acontecer é de haver uma certa confusão até formada. Você imagina, o primeiro que veio acreditava de uma forma e falou, o outro que veio em seguida acreditava de outra forma, que, estudando o texto a fundo, ambos estavam errados no que proferiram. Você imagina uma pregação, acredito que isso é uma brincadeira, né? Mas a pessoa, lendo um texto sobre a ressurreição de um jovem que a sua mãe viúva ia levando para enterrar, a viúva de Naim, chamada, o texto diz que Jesus tocando na esquife, aí um determinado pregador foi lá e disse que Jesus tocou um instrumento e o nome era esquife, e o menino foi curado. Você imagina uma coisa como essa, né? Por exemplo, uma certa dificuldade de leitura, a pessoa dependendo, ela vai proferir errado algumas coisas. Eu já ouvi uma palavra de pregação, por exemplo, onde a pessoa lia o Salmo 134, se não me engano, onde o texto diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E o pregador declarou que o socorro vinha dos montes, quando na verdade o Salmo está dizendo que o meu socorro, ele não vem de outro lugar a não ser do Senhor. Então você imagina ensinar isso, absolutamente arriscado, muito arriscado. Então nós cremos que um pastor, um pregador deve buscar estudar a palavra de Deus, e ele deve ser escolhido pela igreja. Você imagina num tempo onde, uma vez eu conheci um pastor que ele mesmo impôs a mão nele mesmo e consagrou a si mesmo pastor. E foi no monte. Lá no monte ele impôs a mão nele mesmo e se declarou pastor. Você imagina como é que é o formato bíblico. A igreja de Atos dos Apóstolos escolhia os seus missionários, os seus líderes. E escolhendo os diáconos, escolhia as pessoas que deveriam servir. E você vê, por exemplo, a palavra de Paulo em 2 Timóteo, ele dizendo que os diáconos devem ser primeiro provados, depois devem ser postos para trabalhar. Imagina se fosse posto logo de cara, sem nenhuma observação. É muito arriscado. E aqui Jesus traz uma palavra sobre os falsos profetas. E eu quero retornar agora para o texto de Mateus 25. Ambos chamavam de Senhor, ambos, os que foram ovelhas e os que foram bodes. Em outras palavras, o foco aqui é aqueles que vão servir a Deus, suprindo a necessidade dos outros. Suprindo a necessidade dos outros. O texto hoje, né, eu estudando um pouco, eu percebi algumas coisas novas no texto, importantes, mas eu não pretendo abordar hoje. Eu quero me ater aqui sobre a conduta de quem não serve a Deus, mas profere que Deus é Senhor, que Jesus é Senhor. Muito importante isso. E se no final nós percebermos que nós estamos nesse grupo, eu digo nós, vocês sabem, eu estou falando dentro de uma linguagem para me identificar com aqueles que perceberem. Nós devemos deixar isso sempre muito claro. Nós nos colocamos diante de Deus sempre abertos ao que Ele vai falar conosco. E por meio, é claro, da sua palavra. Eu quero dar ênfase aqui, irmãos, que os que estavam à direita chamaram o Senhor Jesus de Senhor, e na prática de suas vidas, eles tinham Jesus como Senhor, tratando as pessoas necessitadas. E essas pessoas, você já recebeu o estudo essa semana, nesse final de semana, que se trata dos crentes. Os ajudados aqui são pessoas, irmãos de Jesus. Agora eu quero retornar com você aí no texto e observar um pouquinho mais. Vamos lá. Veja bem,
Jesus diz no verso 40, Jesus disse no verso 40, responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja, quando Jesus foi falar com os que foram infiéis, chamavam Jesus de Senhor, mas não serviram, não supriram as necessidades dos outros. Versículo 45. Então lhe responderá, em verdade vos digo que todas as vezes que o fizestes, todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Você notou que Jesus não repete a um desses pequeninos irmãos? Notou? A um destes meus pequeninos irmãos. Versículo 40, ele diz: um destes meus pequeninos irmãos. Jesus não estava dizendo os irmãos daqueles que fizeram, mas os irmãos dele. Eram servos de Deus que estavam precisando de auxílio. Aí aqui, irmãos, isso é muito importante dizer. Pastor, mas não é muito sofrimento para esses crentes, não. Esse pessoal estava orando, estava lendo a Bíblia, eles estavam passando o quê? Uma das linhas, e isso muito mexeu comigo, né? Uma das linhas que se tem sobre esse texto é que Jesus está falando sobre o que vai acontecer na grande tribulação, após a grande tribulação, aonde haverá crentes que serão perseguidos. Por quê? Porque no capítulo anterior você vai encontrar a grande tribulação. Observe aí, capítulo 24, a partir do verso 15, qual é o título que está aí? Vamos lá, irmãos? Acompanhe. Você que está em casa, abra sua Bíblia. Capítulo 24, versículo 15. Está escrito o que no título? Grande tribulação. Veja bem, você vai perceber que Jesus segue o começo do sermão no capítulo 24. E ele segue uma ordem cronológica. Ele fala sobre a grande tribulação. Ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, que será iminente, será repentinamente. Ele exorta a vigilância. Aí ele diz como tem que ser a conduta de quem está esperando a vinda dele. Aí ele fala sobre a parábola das 10 virgens. E aí vem a parábola dos talentos. Nós ministramos nas mensagens anteriores. E aí vem a vida eterna e o castigo eterno. Nesse momento aqui ele diz assim: e então virá o rei e se assentará no trono da sua glória. Você sabe que há um entendimento de que esse trono será posto aqui na terra e Jesus irá julgar as nações. É bem mais rico esse texto. O texto de Apocalipse diz que ele julgará juntamente com os 12 apóstolos, e eles julgarão Israel, inclusive, mas ali está especificamente tratando de um acréscimo, mais detalhes. Como eu já disse no domingo de manhã, aqui não deve ser levado a risca, porque esse texto Jesus estava falando de forma muito sucinta, de forma muito resumida sobre o julgamento. Mas há sim elementos importantíssimos aqui. Quais são? Primeiro, Jesus estava falando aos discípulos. Aqui é uma palavra entre os discípulos, Jesus com os discípulos. Você lembra que eu falei aqui que quando Jesus responde sobre qual é o maior mandamento, ele responde de um jeito porque ele estava falando com os fariseus. Quando ele fala com os discípulos, ele cita: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Os fariseus queriam matar Jesus, não iam compreender isso nunca. Então Jesus responde como? Ame o próximo como a você mesmo.
E eles entendiam muito bem sobre amar a si mesmo, né? Eles entendiam muito bem sobre isso. Então, ó, nessa medida aí você ama as pessoas. E estava correto para com o Antigo Testamento. Jesus só foi mais profundo. Vocês estão vendo como é que eu trato vocês, como que eu lido com vocês. Então vocês vão fazer assim e vão amar as pessoas. Vocês vão amar uns aos outros, conforme eu tenho feito. Isso só é revelado para quem anda em aliança. Quem não anda em aliança vai até saber alguma coisa, mas superficialmente. Nenhum fato profundo vai ser ministrado. E aí o texto vai dizer que Jesus está aqui narrando, sim, um ambiente que, dando a entender uma tribulação que os crentes vão passar. E quem é que vai ajudar essas pessoas que estão sendo perseguidas? Só quem for crente, meu irmão. Só quem é crente. Eu estou citando uma das linhas de entendimento, que acredito eu, tem um fundamento fortíssimo. Só vai ajudar no dia da perseguição. Quem é que vai perseguir esses crentes? O anticristo. E é claro, aqui é após essa grande tribulação. No sermão profético, a grande tribulação, ele já contou lá atrás. Narramos aqui, capítulo 24, verso 15, em diante. Então imagine aí, o anticristo está no poder, e ele começa a perseguir os crentes. E aí, em determinado local, os crentes foram desalojados. Eles se tornaram o quê? Forasteiros. Era forasteiro e me hospedaste. Na perseguição, esse pessoal está sendo perseguido, saiu de casa às pressas, não tem o que comer e não tem o que beber. Então, tive fome e sede, e você me deu de beber e de comer. Eu estava nu por uma perseguição. Essa linguagem de estar nu, irmãos, vamos lembrar aqui esse entendimento. Jesus estava falando numa época dentro de uma cultura. Você está lembrado quando Paulo e Silas foram açoitados em praça pública? Você lembra como é que eles foram açoitados? Eles foram primeiros despidos. Tiraram a roupa deles em praça pública. E então eles foram açoitados nus. O nu da época talvez não era nu completamente. Havia como que um fraldão, né? Que alguns usavam, que era muito usado, aliás. Um pano que cobria as partes íntimas. Talvez eles estavam usando isso, mas isso era estar nu. Foi assim que Pedro ficou no barco, só tinha pescadores. Pedro ele corre, veste a vestimenta dele e pula na água e vai até Jesus. Talvez o estar nu no açoite era realmente nu completamente. E quando Pedro pescava, era com essa roupa de baixo. Mas ele tomou a vestimenta e trouxe sobre si e foi e nadou até a praia para estar com Jesus. Qual o entendimento que nós temos? Num tempo onde as pessoas se vestiam com roupões, não ter essa roupa de cima era algo muito vergonhoso e constrangedor. Aliás, para aqueles que entendem de Antigo Testamento, e a ênfase de todos os judeus era o Antigo Testamento, ninguém andava com o corpo mostrando, ninguém, meus irmãos. Só para você ter uma ideia como isso era tão sério. Somente as prostitutas andavam com peças transparentes, mas ainda assim cobrindo o corpo. Só que eram tecidos transparentes, tecidos mais finos, bastante pintura no rosto. Era o que identificava uma prostituta. Mas ela também não mostrava o corpo na rua, apenas eram tecidos mais finos.
E aí, é claro, eu não posso dizer, porque realmente não posso dizer, eu não diria aqui algo que não existe, né? Tipo, não pense nessa transparência, a transparência de hoje, tá? Não pense nisso, não. Não pense naquela roupa que vai para a praia, não pense nisso. Apenas eram tecidos mais finos que identificavam um pouco mais do corpo, mas não no formato que é hoje. E é bom deixar claro isso, porque infelizmente a gente acaba sendo influenciado pela cultura de hoje. Irmãos, o negócio está cada dia mais sério. Você anda na rua, o negócio está cada dia mais complicado. Eu tenho para mim que vai chegar um tempo que as pessoas vão achar um pecado andar vestido corretamente. Se já não tem isso, né? Não, mas é o calor. Não, meu irmão, porque no frio, você de vez em quando vê coisas que eu digo, eu não acredito. Essa pessoa deve ser doente, né? Ela deve ter algum problema. Ela não sente frio, ela sente calor intenso, muito forte. Irmãos, eu já vi cada situação. E quando eu digo já vi, eu estou falando de uma geração que não preza por cobrir o corpo. E, por favor, não pense mal aí do pastor, não, no sentido que a gente fica como se eu ficasse, né, sem lei, sem uma conduta cristã. Eu estou falando que a nossa geração, ela não preza por cobrir o corpo. Aliás, às vezes, dentro das igrejas, você tem que estar explicando para a pessoa, e eu estou falando sobre, de uma forma geral, né, que a pessoa tem que tomar mais cuidado. Infelizmente, é muito complicado. Mas por quê? Porque há uma geração atual que não tem nenhuma dificuldade de mostrar o corpo. Quantas vezes eu já disse, né, até recomendo, por favor, se você que está nos assistindo fez isso, eu não estou falando isso porque eu sei disso ou daquilo, eu não mando recado no púlpito, eu estou ensinando. Eu não falo aqui o que deveria ter chamado alguém à parte. Eu acho isso extremamente incorreto, para não dizer indelicado, no mínimo indelicado. Um pastor deve ter liberdade, ainda que a ovelha não goste, mas ele tem que chamar e conversar, né? E sobre esse assunto a pastora sempre cuida muito bem, e eu creio que assim deve ser. Mas eu estou dando um exemplo para você. A pessoa vai na praia, cuidado com as fotos que você tira. Mas eu estou muito feliz, eu tenho que tirar foto. Pode tirar à vontade, mas cuidado com a forma que você se expõe. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa, e disse, olha, as pessoas que você tem aí na sua rede social são todas cheias do Espírito Santo. Todas elas são cheias do Espírito Santo. E a pessoa tinha mais de 2.000 pessoas. Aí eu digo, todas essas 2.000 pessoas que você tem na sua rede social são cheias do Espírito, porque se for cheio do Espírito, vai saber separar cada coisa. Mas aí a pessoa diz, não, pastor, tem um pessoal aqui que é meu amigo, que só Jesus na causa, que Deus tenha misericórdia e salve. Pois é, quando essas pessoas olham para a sua rede social, eles têm vontade de orar e de ler a Bíblia, né? Aí a resposta é qual, irmãos? Aí a pessoa baixou a cabeça e pastor, não tinha percebido dessa forma. Pois é, meu irmão, nós temos, não basta parecer, não basta ser santo, nós temos que pelo menos parecer também, né? Não tem aquele dizer que não basta, eu não me recordo agora exatamente, não basta parecer, não basta ser, tem que parecer também. Ou seja, às vezes por não nos preocuparmos, você pode estar dando a entender que você não é santo, e você tem que se preocupar com a sua aparência, como você se mostra numa rede social, como você se apresenta, para que não seja interpretado de outra forma. Então, meus irmãos, é muito sério o que o texto está dizendo. Então, por que essa linha de pensamento, de interpretação tem fundamento? Meus irmãos, um crente nu, um crente enfermo, preso, né? Mas por que o crente está preso? Se eu for olhar com a ordem cronológica do que Jesus proferiu, eu posso entender que isso aqui é o que aconteceu na grande tribulação, aonde pessoas serão perseguidas porque não se sujeitarão ao anticristo. E aí provavelmente serão envergonhadas, despidas,
em praça pública, açoitadas. Estou falando dentro de uma linguagem que Jesus disse, que provavelmente era para os discípulos entenderem. Na época, quando alguma autoridade mandava açoitar, mandava despir e açoitar. Então, após o açoite, quem que teve a capacidade de ajudar aquele irmão que foi perseguido? Uma prova disso, irmãos, está no próprio Evangelho. Quando Jesus estava crucificado, já tinha morrido, quem é que foi pedir pelo corpo dele? Quem? Vocês estão lembrados? Foi José de Arimateia, que era uma pessoa influente e de posses, ele tinha dinheiro. O túmulo que ele cedeu para Jesus, provavelmente ele tinha mandado fazer para ele, ou para alguém da família. Era caro mandar cavar na pedra para fazer um túmulo. O dele foi cavado e nunca tinha sido usado. E ele cedeu ali para Jesus. Na verdade, Deus, por trás de tudo isso, estava agindo. E quem foi junto? Foi Nicodemos. Nicodemos também, certamente, se converteu. Eu quero dizer aqui, irmãos, que quando alguém está naquela condição, preso, açoitado e crucificado e morto, muitos fogem. E foi o caso dos discípulos, para manter suas vidas, fugiram. Como assim? Você lembra do texto? Pedro negou Jesus 3 vezes. Em outras palavras, só ficou João ao pé da cruz. E depois que Jesus morreu, se não é José de Arimateia, se não é Nicodemos ali para auxiliar, e as mulheres, nessa hora, meus irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Teve um tempo que muitos pastores disseram isso, eu também. Lembra daquela lei que dizia que se nós nos negássemos a fazer um casamento homossexual, né? Vamos supor, dois homossexuais dissessem: não, eu quero me casar, tem que ser naquela igreja com aquele pastor. E eu me negasse, eu poderia ser processado e preso. Você lembra desse tempo? Esse projeto só foi deixado de lado, mas as pessoas que queriam que ele fosse adiante ainda continuam. Ainda continua. De tempo em tempo, um tempo desse, queriam voltar de novo esse projeto para ser votado. Aí, resultado do que eu estou falando. Irmãos, eu fiquei pensando, eu preso porque eu me neguei a fazer um casamento assim, que eu não considero. Nós, como todos sabem, nós tratamos bem todas as pessoas, queremos bem a todas as pessoas, seja homossexual ou não. Nós devemos a todas as pessoas o amor, mas biblicamente um casamento é entre um homem e uma mulher. E nós, por rigor da nossa fé, do que cremos em Deus, eu como um pastor não conseguiria promover tal cerimônia. Além do casamento ser uma coisa séria, ele é para ser entre um homem e uma mulher. Se não fosse assim, Deus teria feito diferente. Ele não fez, criou Adão e Eva. E aí, vamos imaginar um pastor preso. Você sabia que muitos crentes sairiam da igreja desse pastor, sendo eu ou não? Você sabia disso? Quantos aqui sabiam, irmão, disso? Pouca gente, né? Pouca gente. Eu estou explicando para você. Em outras palavras, se esse texto for interpretado como um texto que se dá depois da grande tribulação, e eu aqui narrei com você, no sermão de Jesus, a grande tribulação está no capítulo anterior. Se esse texto aqui se trata de um acontecimento após a grande tribulação, onde os crentes foram mortos, perseguidos, onde tiveram que se esconder, quem é que escondeu eles? Eu digo a você, quem escondeu foram José de Arimateia. Quem foi pedir por algum deles e deu algum tipo de apoio foi os Nicodemos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou dizer um negócio para você. Paulo foi preso.
E ele passou o quê? Isso que eu estou dizendo. Havia pessoas que o abandonaram. Crente, abandonaram Paulo. Por quê? Já ouviu aquela frase assim, aquele ditado? Ah, pastor, onde há fumaça, há fogo. Irmãos, eu tenho um horror a esse ditado. Se alguém pudesse assim, não lançar fora esse ditado, porque o ditado esquisito, não combina com a Bíblia. Eu já ouvi isso, a pessoa falando sobre mau testemunho de pessoas. Eu me recordo sempre, né, disso, quando conta a história, irmãos, isso aconteceu lá no Acre. Uma pessoa passou pela frente da igreja que eu me converti, o meu pastor estava lá na frente da igreja, sozinho. Ele estava na frente e ela conseguiu ver na mão dele um cigarro. Aí ela viu e disse: meu Deus, o meu pastor está fumando. Aí ela disse: não, não está não, meu pastor não fuma, não. Aí a pessoa resolveu voltar, constrangida de voltar para ver se era o cigarro. Mas quando chegou perto dele, sabe o que era? Uma caneta branca, que ele carregava entre os dedos, na hora que ela passou. E pela forma que ele carregava, segurava, a pessoa passou muito rápido e imaginou que era um cigarro. Vamos imaginar que ela tivesse espalhado que o pastor estava fumando e na frente da igreja. Você sabia que ali poderia já pessoas dizer: eu nunca mais vou naquela igreja? Você sabia disso? Por quê? Porque há pessoas que rapidamente elas confirmam o que não podem confirmar. Ah, você nunca ouviu isso? Eu acho que fulano não é fiel à esposa. Aí alguém diz: eu também. Eu estou rindo, mas não tem graça nenhuma. Mas eu estou rindo assim do ser humano. Um ser humano. Eu estou sujeito a ser chamado de bobo, né? Porque principalmente quando eu convivo com uma pessoa há muito tempo e alguém diz assim: pastor fulano fez isso. Eu digo: ô irmão, está falando sério? Sim, pastor, fez. Rapaz, eu convivo com essa pessoa há trocentos anos já. E eu nunca vi isso. Aí de repente endoidou essa pessoa. Endoidou, né? As pessoas, irmãos, elas são, e elas não conseguirão esconder o que elas são. Aí vamos supor que alguém diz uma coisa que aquela pessoa nunca nem chegou perto. Aí, nesse momento, irmãos, muitas pessoas, elas rapidamente confirmam o mau testemunho sem ter visto, sem ter sido testemunha, sem poder provar. Agora você imagina crentes presos no nosso tempo. Você sabia que na grande tribulação, veja bem, pastor, mas a grande tribulação não vai acontecer para nós. Há uma linha doutrinária que diz que ela não acontecerá para a igreja santa igreja, a igreja de Deus. Eles vão ser arrebatados. Mas há uma outra linha doutrinária que diz que a igreja passará uma parte dela na terra. E outra diz que a igreja vai passar toda ela. Mas independente disso, o texto está dizendo que houve crentes necessitados e só quem era crente ajudou. E eu estou fundamentando que só crente genuíno consegue não julgar o outro crente que talvez está com fome, com sede, sem roupa, sem casa para morar. Você sabia que hoje, se um crente estiver com todas essas características, alguém pode até dizer: provavelmente não foi fiel. Irmãos, eu estou rindo, mas a vontade é de chorar.
Ah, meu irmão, eu estou passando uma luta, eu estou com fome. O que esse rapaz deve ter feito para ficar com fome? Porque Deus não deixaria um servo dele com fome. Então leia o texto de Apocalipse, veja a perseguição que os crentes vão passar. Veja o que os crentes já passaram na história. Quantos foram mortos, rasgados ao meio. E o que eu estou dizendo hoje aqui, irmãos, é que crente genuíno passará luta. E só o crente genuíno amparará o crente que passa a luta. Aqueles que chamam Jesus de Senhor só de boca, não acredite que eles vão ajudar, porque não vão. Ajudar pastores, por exemplo, que estão mal, que estão com dificuldade, só quem for pastor de verdade. Porque o pastor que não for genuíno, ou no mínimo sarado, ele vai olhar e dizer, mas por que ele não está bem? É porque ele não foi fiel, ele não se cuidou, ele não fez, não aconteceu. Ele não foi um bom pastor. E aí vem a pergunta, e todos os pastores que foram mortos e presos? Como é que fica isso? Esse evangelho triunfalista, o que é o evangelho triunfalista? Que o crente nunca vai passar o problema. Isso é um problema, irmão. Isso é um problema grave no meio da igreja. Então, eu vou me aprofundar um pouco nesse assunto sobre as características de quem não vai amparar os crentes. Pelo contrário, vai arrumar problema. Eu vou pedir que você anote aí o texto que você vai ler para a próxima mensagem, por gentileza. Porque o texto é longo, eu não vou poder ler todo ele. 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou pedir que você leia em casa o capítulo 2, é o capítulo todo, são 22 versículos. E você vai ver mais sobre os falsos mestres. Você vai ler nesse texto que o falso mestre, ele quer saber do dinheiro da ovelha. Ele quer saber de se alimentar da ovelha. Ele não quer saber da vida da ovelha. Você vai ler nesse texto que as características do falso mestre é negar a autoridade dos pastores, dos outros pastores. Paulo passou por isso inúmeras vezes. Negavam que ele era apóstolo de verdade, que ele realmente tinha autoridade de pregar, para que, é claro, não se submetessem à sua palavra, à sua orientação que ele ensinava. Então, eu vou pedir que você que está em casa, leia o capítulo 2 de 2 Pedro. Eu vou relatar, na próxima mensagem, alguns trechos, mas se você tiver lido, leia pelo menos 2 vezes. Eu creio que isso vai ser enriquecedor. Pastor, e a aplicação de tudo isso? Nós precisamos reconhecer falsos mestres do nosso tempo. Porque há muita confusão no meio da igreja, e muitas vezes, sabe o que é? Você ouve a pregação aqui, eu percorri a Bíblia mostrando, e às vezes a pessoa está ouvindo um falso mestre na internet, que está enchendo a cabeça dele com coisas que não são Bíblia, palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos encontre aptos para entrar no reino e possuir por herança o que estava separado desde a fundação do mundo. Uma aplicação rápida. Se você vê um crente mal, passando luta, e você não corre para ajudar, meu irmão, você pode ser essa pessoa que chama Deus de Senhor, mas na prática, você só faria se fosse o próprio Jesus ali. Esse grupo que não fez, sabe por quê? Porque só obedeceria e só faria algo se fosse para o próprio Jesus. É bem aquela frase, mas não é Jesus. Se fosse Jesus, eu faria. Quem é essa pessoa? Quem é você na fila do pão? Não é assim que alguém já disse? Meu irmão, aquele que dá um copo d'água a um dos profetas,
a um dos discípulos, né? Jesus falou isso para os discípulos, receberá galardão de profeta. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a colocar em primeiro lugar o Senhor na nossa vida. Fecha os teus olhos, fique de pé, aliás. Fecha os teus olhos, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Olhe para o nosso coração, Senhor, e revele para nós mesmos a nossa condição. Se nós somos árvores que dão bons frutos, mostra para nós mesmos. Mas se nós não somos conforme pensamos que somos, revela, Senhor. E que o nosso coração seja cheio de arrependimento, para a conversão genuína dos nossos corações. Mostra para nós, Senhor, o nosso coração, de forma que possamos nos arrepender. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Salva-nos, Senhor, de tão grande destruição. Livra-nos, Senhor, de pecarmos contra Ti. Converta a nossa vida. No nome de Jesus.